Bem, turma, agora que concluímos a apresentação dos seminários, eu vou concluir o tópico de organização do Estado brasileiro. Nós estamos no último tópico do nosso conteúdo programático, Organização Jurídico-Política do Estado brasileiro, que basicamente busca sintetizar tudo que nós vimos ao longo da disciplina, aplicado ao Brasil. Então, estamos vendo especificidades da organização do Estado brasileiro, a organização jurídico-política do Estado brasileiro. E nós, na aula anterior, na aula em que nós começamos esse tópico, vimos poder executivo e poder legislativo, e falta-nos, para concluir, a organização do poder judiciário. Lembrando que esse tópico é um link para a disciplina Direito Constitucional 2, tá? Vocês concluíram já a disciplina Direito Constitucional 1, e vocês vão para Direito Constitucional 2, começando com organização do Estado. Uma parte da Constituição de 88 sobre a organização do Estado, que é exatamente a solução de continuidade para essa disciplina que nós estamos vendo, a organização jurídico-política do Estado brasileiro. Então, é uma espécie de spoiler do que vocês vão estudar em Direito Constitucional 2, né? Uma antecipação de tópicos, mas também sem o aprofundamento constitucional da matéria. No caso, estamos vendo de maneira ampla, né, sem apontar os dispositivos da Constituição e demais especificidades. Então, concluímos o seminário. Lembrando que a prova é na aula da semana que vem, dia 18, e os tópicos são os que nós vimos neste quarto bimestre. Hannah Arendt, sistemas eleitorais e partidários, e o conteúdo que nós concluímos hoje, a organização do Estado brasileiro. Vocês já estão familiarizados à minha prova, sabe que eu costumo cobrar questões objetivas e discursivas, que caem em concursos públicos, e eu procuro sempre selecionar questões que tenham sido, com temas que tenham sido objeto de aula, né? Então é isso. Na aula anterior sobre a organização do Estado brasileiro, eu apresentei para vocês os elementos constitutivos do Estado, associados à organização do Estado, como isso se dá no Brasil. Fizemos uma síntese da organização do Estado brasileiro, o nome do Estado e tudo mais. Apresentei para vocês os entes da federação, que são a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios. E a Bruna me perguntou no chat o que seriam os territórios que eu não mencionei. Os territórios são uma descentralização administrativa da União, previstos constitucionalmente, mas hoje nós não temos nenhum território. Os últimos territórios foram extintos. Então, Amapá, Roraima e Acre eram territórios junto com Fernando de Noronha. Os três primeiros foram convertidos em estados, e Fernando de Noronha foi integrado a Pernambuco. O que é estranho, né? Porque Fernando de Noronha, antes de virar um território, era parte do Rio Grande do Norte e é mais próximo do Rio Grande do Norte. Só que Fernando de Noronha foi integrado a Pernambuco, né? Só uma questão política para explicar mesmo esse procedimento. Então, territórios são descentralizações administrativas da União. Tem a previsão constitucional, mas hoje não existem quaisquer territórios no Brasil. Essa região já foi um território. O território do Iguaçu, no governo Vargas, e foi extinto o território em 1945, que juntava partes do Paraná e de Santa Catarina, e as partes foram devolvidas depois aos estados originais. Então, o Iguaçu já foi um território. Pegava o oeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina. Vimos que Brasília é capital. Recapitulei para vocês a teoria da separação de poderes, remontando Aristóteles, passando por Locke, chegando a Montesquieu. E dentro dessa concepção de tripartição de poderes, que se adota no Brasil desde a Constituição de 1891, porque a do Império usava a quadripartição de poderes, eu apresentei para vocês a organização do poder legislativo no Brasil, que é bicameral, né? Senado Federal e Câmara dos Deputados. O Senado é a Casa Alta, a Câmara dos Deputados é a Casa Baixa. Falei um pouquinho sobre o projeto de lei. Apresentei para vocês o Poder Executivo no Brasil, o Executivo Federal representado pelo Presidente da República,
que é assessorado por ministros. Então, falamos de um pouco disso tudo na primeira aula sobre organização do Estado. Agora, nesta segunda aula, vamos falar especificamente do poder judiciário. O que faz o judiciário? O judiciário judica, como o nome diz, julga a lei. Ele aplica a lei abstrata a casos concretos. Então, o que o juiz, que é o agente do judiciário, o representante da soberania nacional com a função judiciária, o que o juiz faz é pegar a norma abstrata, né, que a lei tem o caráter da abstratividade, generalidade e obrigatoriedade, e aplica a um caso concreto, né, uma norma abstrata, geral, e um caso concreto, real, específico, ele faz a aplicação. Isso significa que os juízes têm a função de determinar a aplicação das leis e decidir sobre conflitos. Os outros dois poderes, o legislativo e o executivo, têm uma função política inerente. É parte dos dois poderes atuarem politicamente, ou seja, em consonância com as demandas sociais do momento. O judiciário não tem importância política dos outros dois poderes. Ele, por outro lado, constitui uma garantia da efetivação das liberdades e dos direitos individuais e sociais. Então, a atuação política dos membros, dos integrantes do judiciário, sobretudo da mais alta corte, é sempre polêmica. Né? Isso não só no Brasil, isso em todos os países. Na Alemanha, assim, nos Estados Unidos, né? Em todos os países que adotam a tripartição de poderes, e são praticamente todos, a atuação política do judiciário é polêmica. Né? O judiciário não tem função política. Então, atuar politicamente é sempre problemático. E o judiciário tem, como funções atípicas, elaborar o regimento interno de seus tribunais, ou seja, uma função legislativa, a iniciativa em projetos de lei, ou seja, podem dar origem a leis, primeiro passo para a criação de uma lei. O judiciário legisla negativamente ao declarar a inconstitucionalidade de normas. Uma norma que foi criada em processo legislativo pode ser declarada inconstitucional pelo judiciário. Então, alguns autores chamam isso de legislação negativa, ou seja, o judiciário interfere no processo legislativo, ainda que a posteriori, né? E também tem funções executivas ao administrar a si próprio, por exemplo, concedendo férias aos seus serventuários, licenças aos magistrados. Tudo isso vocês vão ver como exemplo lá no artigo 96, né, da Constituição. O princípio da inafastabilidade da apreciação judiciária significa que o judiciário não pode deixar de analisar nenhuma causa. Então, ele está lá no inciso 35 do artigo 5º, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, esse é o princípio da inafastabilidade da apreciação judiciária. O princípio do duplo grau de jurisdição significa que uma decisão vai ser apreciada, vai ser reapreciada por um outro órgão judiciário, né? um órgão colegiado, em regra. Então, a fim de que eventuais erros dos juízes possam ser corrigidos e também atender à natural inconformidade da parte vencida diante de julgamentos desfavoráveis, o vencido tem, dentro de certos limites, a possibilidade de obter uma nova manifestação do judiciário. Para que isso possa ser feito, é preciso que exista uma hierarquia entre os tribunais. Mas atenção, essa hierarquia não indica subordinação. Tá? Cada juiz é autônomo, cada juiz exerce plenamente a soberania nacional, cada juiz julga de maneira independente, com a única exceção da súmula vinculante. Então, os juízes, depois que é proferida uma súmula vinculante, os juízes não podem mais decidir de maneira diferente. A súmula vinculante pacifica a análise do judiciário. Um exemplo de súmula vinculante é o caso do depositário infiel.
Então, durante muito tempo ficou em debate no judiciário a questão da prisão do depositário infiel. Porque a Constituição autoriza, porém, tratados internacionais de que o Brasil faz parte, entre eles o Pacto de São José da Costa Rica, não permitem a prisão do depositário infiel. Então havia divergência no judiciário. Vai ou não vai preso o depositário infiel? Eu vou falar disso em Direito Nacional Público com vocês no próximo ano letivo. E aí o STF pacificou em 2010 a questão, dizendo que não, o depositário infiel não vai mais para a cadeia, tá? E aí, a partir do momento que foi feita essa súmula vinculante, a súmula vinculante número 25 de 2010, do STF, os juízes não podem mais decidir de maneira diferente. Então, a hierarquia do judiciário não indica subordinação. A única exceção é a súmula vinculante, porque indica uma pacificação de interpretação. Tirando isso, não há subordinação entre os juízes. Tá? Teve a manifestação do presidente aí no 7 de setembro, em que ele intimou o STF a enquadrar um de seus membros. Isso não existe. Isso mostra uma incompreensão da organização do judiciário no Brasil, e mais especificamente sobre a estrutura da nossa Corte Suprema, né, o STF. Então, é um indício aí de ignorância, desconhecimento da estrutura do judiciário. Porque no judiciário não existe isso de enquadramento, não é como o Exército, que tem uma estrutura rígida, uma cadeia de comando. No STF, não. E no judiciário como um todo, não existe isso. O presidente do Supremo tem certas atribuições constitucionais, mas entre elas não está o fato de subordinar os demais ministros. Estão todos no mesmo nível. O judiciário brasileiro tem uma estrutura que se adapta a uma divisão racional. Então, existe uma estrutura temática de abordagem dos temas. Então, são 6 justiças, como se dizem, né? A Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar da União, a Justiça Militar Estadual, Justiça Comum Estadual, Justiça Comum Federal e Justiça Comum Estadual. Na Justiça do Trabalho são analisados os dissídios trabalhistas. O que são dissídios? São conflitos entre empregado e empregador. Então, essas ações são chamadas de dissídios. Antigamente, existia a figura do juiz classista. Além do juiz togado, havia um juiz representante dos sindicatos patronais e um representante dos sindicatos dos trabalhadores. Eram 3 juízes que decidiam uma causa. Mas isso foi... Os juízes classistas que existiam desde o governo de Getúlio Vargas foram extintos em uma reforma no começo dos anos 2000. Então, hoje é arqueologia jurídica. E na época que foram extintos já eram bastante criticados. Então nós temos a Justiça do Trabalho, que cuida de causas trabalhistas, a Justiça Eleitoral, que cuida de temas eleitorais e partidários. Então, questões relativas a direitos políticos, a crimes eleitorais, a organização partidária, são tratados na Justiça Eleitoral. Então, qualquer conflito decorrente disso, a Justiça Federal, que é o foro adequado. Justiça Militar tem 2. Justiça Militar da União e Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União julga os crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Esses são chamados militares da União. Os militares dos estados são os policiais militares e os bombeiros. Então, bombeiros e policiais militares, quando cometem crimes, quando precisam ser julgados, eles são julgados pela Justiça Militar Estadual. Integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, quando precisam ser julgados, eles são julgados pela Justiça Militar da União. A Justiça Comum Federal, a gente diz que existem 2 justiças comuns, né? A Comum Federal e a Comum Estadual. A Justiça Comum Federal cuida de temas relacionados à União. Tudo que se refere à União é na Justiça Federal,
A gente costuma falar só Justiça Federal, né? Se você, por exemplo, quiser contestar o imposto de renda recolhido e tal, você vai entrar com uma ação contra a União na Justiça Federal. Por que da Justiça Federal? Porque a União é parte da ação. Então, questões como desapropriação, administração, questões laborais, né, funcionários públicos da União entram com ação na Justiça Comum Federal. Também questões relativas a tratados internacionais e ações contra estados estrangeiros e organizações internacionais vão para a Justiça Federal. Isso vocês vão ver lá em Direito Internacional Privado. Então, como funciona isso. E tudo que sobra é da Justiça Comum Estadual. A Justiça Comum Estadual trata de todos os demais temas e, como vocês podem imaginar, é mais de 90% dos assuntos. Temas penais, temas civis, temas de direito de família, temas de sucessões, tudo fica com a Justiça Comum Estadual. Tudo que sobra, né? Que é a maior parte, é o que tem mais volume, é na Justiça Comum Estadual. Então, vocês podem imaginar como as justiças especializadas, que são as 4 primeiras, né? Justiça do Trabalho, Eleitoral, Militar da União e Militar Estadual, elas tratam de temas muito específicos, por isso são chamadas de justiças especializadas. Proporcionalmente, são poucos casos. A maior parte dos casos fica entre a Justiça Federal e a Justiça Comum Estadual, e a maior parte desses todos é na Justiça Comum Estadual. Eu já vi números, mas eu não me lembro, eu sei que mais de 90% das ações, né, correm na Justiça Comum Estadual. E aqui é o organograma do Poder Judiciário no Brasil, com a hierarquia de que eu falei, né? Uma hierarquia que não indica subordinação. É apenas para exercício do duplo grau de jurisdição. Então, quando alguém vai entrar com uma ação, em regra, entra lá embaixo, na primeira instância. Sai uma sentença, pode-se recorrer dela na segunda instância. Sai a sentença, o acórdão, como se chama, pode-se recorrer na terceira instância, lá nos tribunais superiores. E se for um tema constitucional que ainda persista, pode-se recorrer em última instância e definitiva ao STF. Ao STF só chegam temas constitucionais, tá? Só temas constitucionais. Temas que não são constitucionais chegam até os tribunais superiores. Então, notem, né? Na primeira linha nós temos o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Na segunda linha nós temos os tribunais superiores, que são o Superior Tribunal de Justiça, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, TST, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e Superior Tribunal Militar, STM. Esses são chamados tribunais superiores. STF não é tribunal superior, o STF é o Supremo. Tá? Quando a Constituição fala tribunais superiores, são esses 4. O STF não entra no pacote. E notem que o S desses tribunais é sempre superior, né? É muito feio ver jurista, ver estudante de direito, né? Que é um erro muito comum de estudante, mas não deixa de ser feio. Falar, por exemplo, Supremo Tribunal de Justiça ou Superior Tribunal Federal. Às vezes aparece em matéria, né? No jornal e tal. Mas, enfim, é muito feio fazer esse equívoco. Então, minha dica. Os tribunais superiores têm esse S de superior. Esses 4 é superior. Só o Supremo tem um S diferente. E notem a ordem também, tá? Porque também é feio a ordem da sigla. STM, não TSM, como também é um erro comum de ver por aí. Então, nós temos 2 que começam com S, o STJ e o STM, e 2 que começam com T, TST e TSE. Se ajuda vocês, é uma técnica mnemônica que eu usei para memorizar na minha época, né? A ordem. Na terceira linha, ou segundo grau de jurisdição, nós temos ali o STJ, que bifurca na Justiça Comum Federal à esquerda e na Justiça Comum Estadual à direita.
Nós temos na Justiça Federal TRF, os Tribunais Regionais Federais, e em primeira instância juízes federais. À direita, na Justiça Comum Estadual, os TJs, os Tribunais de Justiça, e embaixo os juízes estaduais. Depois, na segunda coluna, TST, TRT, Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho. Daí, na Justiça Comum Estadual, TSE, TRS e Juízes Eleitorais. E na Justiça Militar, nós temos o STM e temos juízes militares e conselhos de justiça, que eu já vou explicar. Então, muito bem. Então, nós temos aí, a par, dentro ainda da estrutura do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça. Tá? O Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2004, faz uma depuração da atuação do Judiciário. Assim, colocando em termos muito simplórios, é uma espécie de auditor do Poder Judiciário. Corrige eventuais desvios do Judiciário. Padroniza procedimentos. Né? Quando foi criado o CNJ, deu um choque de gestão na gestão da ministra Eliana Calmon. Deu um choque de gestão no Judiciário. Então, várias irregularidades ou atuações que estavam na margem da legalidade, ali no limite, foram revistas pelo CNJ. Por exemplo, havia uma verba indenizatória que o judiciário deveria pagar ao juiz, mas deveria pagar em 10 anos, né? E um tribunal estadual mandou pagar tudo de uma vez, sabe? Cada juiz recebeu, sei lá, R$1 milhão, assim, numa tacada, coisa que a União deveria pagar em 10 anos, né? O CNJ mandou reverter. O TRF3 em São Paulo atuava, deixa eu me lembrar, das 10 às 15 horas. Das 10 às 15 horas. É uma vergonha, né? Das 10 às 15 horas. Aí o CNJ mandou iniciar às 8 e encerrar às 17. E aí tiveram que fazer todo um reescalonamento dos funcionários. Eu tenho amigos que trabalham lá, eles foram impactados por isso, eu lembro bem. Então o CNJ tem esse papel. Então vamos começar a falar um pouquinho de cada uma das justiças. Né? A primeira, a Justiça Especializada Militar. Justiça Especializada Militar. Temos a Justiça Militar dos Estados e a Justiça Militar da União. A Justiça Especializada Militar tem lá, na primeira instância, os juízes militares e os conselhos de justiça. Os juízes militares são juízes togados, ou seja, concursados, como de resto as demais justiças de primeira instância. E, a par deles, existem ainda os conselhos de justiça, que são órgãos integrados por um juiz togado e 4 membros das Forças Armadas que vão compor ali o conselho que vai julgar um militar em algumas situações, em alguns crimes bastante específicos, né? Os militares são julgados pelos conselhos de justiça. Então aí vai compor o conselho de justiça, o oficial que está acima daquele que está sendo julgado e outros de patente superior a ele compõem o conselho de justiça para dar a sentença para casos específicos. Para os demais casos é o juiz singular, né? O juiz singular quer dizer que é um juiz sozinho, não é um órgão colegiado, que seria o juiz militar que julga. A atuação dos conselhos de justiça é bastante criticada, a existência desses conselhos, porque eles não garantem neutralidade. Então, se há um superior hierárquico imediato, né, um dos integrantes, não tem como garantir neutralidade, tanto para o bem quanto para o mal, né? Para os dois lados, no sentido da absolvição e da condenação. Então, não garante, né? Pelo contrário, viola o princípio do juízo natural. Então, a existência desses conselhos é bastante criticada, mas eles existem, estão aí, né? E não tem o segundo grau, melhor dizendo, é direto o STM. Então, na hora de se recorre ao STM ou então ao TJ. Tá, não vai aparecer aí o desenho que eu queria. Depois eu volto a falar aí disso, tá?
Deixa eu seguir, então. Justiça Especializada Eleitoral, que é essa estrutura, começa lá com os juízes eleitorais, sobe para os TREs e, em terceiro grau, os TSE. O TSE. Eu estava esquecendo de falar o nome dos juízes. Em primeiro grau, os magistrados são chamados de juízes. É o nome genérico, né? E o nome específico. São juízes de primeira instância, em regra, juízes singulares, ou seja, eles decidem sozinhos. Em segundo grau, o magistrado é chamado de desembargador. E, em geral, eles não decidem sozinhos, eles decidem colegiadamente, ou seja, reúnem-se os integrantes da turma e tomam uma decisão. Né? Então, se você tem uma decisão lá do juiz da primeira instância e recorre para a segunda, na primeira foi um juiz sozinho. Na segunda, a decisão do juiz da primeira instância vai ser revista por um órgão colegiado, por 5 membros, como acontece nas turmas dos TJ. E também assim no STJ, são turmas colegiadas, os tribunais superiores e assim por diante. Tá? Então, na Justiça Especializada Eleitoral, nós temos lá embaixo os juízes eleitorais e também as juntas eleitorais, que são formadas apenas em ano eleitoral, para julgar os crimes eleitorais praticados durante as eleições. Então, passadas as eleições, elas se extinguem, os juízes retornam para suas varas de origem, né? E a Justiça Eleitoral continua julgando questões relativas a partidos, a direitos políticos, e não a questões propriamente eleitorais. As questões propriamente eleitorais são julgadas pelas juntas eleitorais em período de eleição. As decisões da primeira instância podem ser recorridas na segunda, ou seja, nos tribunais regionais eleitorais, e existe um tribunal por estado, tá? Um tribunal regional eleitoral por estado. E se quiser recorrer, recorre-se ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral. E os tribunais superiores ficam todos em Brasília, esqueci de falar isso. STJ, TST, TSE e STM, assim como o STF, ficam em Brasília. Aí, a Justiça Especializada do Trabalho. Então, começa lá com o juiz do trabalho. Antes existiam os juízes classistas, não existe mais. Então, o dissídio tem ingresso ali. Quando há uma sentença, pode-se recorrer dela ao TRT. E aí, a composição dos TRTs é um pouco mais complexa. Tá, existem estados que têm mais de um TRT. Existem TRTs que reúnem mais de um estado. E o terceiro grau terceiro grau da justiça é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. E aí nós temos a Justiça Comum Federal. Então, nós temos juízes federais. Aqui em Foz nós temos um fórum da Justiça Federal. Nós temos juízes federais. Recorrem-se às decisões dos juízes federais nos TRFs. E eu já vou mostrar para vocês as regiões dos TRFs. A nossa região, né, o tribunal da nossa região fica em Porto Alegre. Então, quando nós queremos recorrer de uma decisão da Justiça Federal aqui no Paraná, a gente recorre lá em Porto Alegre, porque lá fica o nosso TRF. E o TRF, o nosso TRF, reúne Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E daí, quando se quer recorrer dessa decisão, recorre-se no STJ em Brasília. Na Justiça Comum Estadual, nós temos os juízes estaduais. Aqui em Foz, o fórum fica ali naquela rua como é o nome? Pedro Basso, paralela à Avenida Paraná. Uma decisão, uma sentença de um juiz da Justiça Comum Estadual pode ser levada, né, pode-se recorrer dela no Tribunal de Justiça. E aí cada estado tem o seu. O Tribunal de Justiça do Paraná fica em Curitiba. Então, os TJs sempre ficam nas capitais dos estados. Então, recorre-se ao TJ. E aí os desembargadores do TJ, em um órgão colegiado, vão rever a decisão de primeiro grau e proferir um acórdão, né? Quando é uma sentença de um órgão colegiado, nós chamamos de acórdão. E se quiser recorrer do acórdão do TJ, recorre-se
no STJ. Vejam que as duas justiças comuns, a federal e a estadual, convergem para o STJ. E em qualquer desses casos, quando se quiser recorrer da sentença do terceiro grau, se se tratar de um tema constitucional, pode-se recorrer ao STF. No STF só chegam temas constitucionais, tá? Então, temas, por exemplo, de direito civil, tem como mais alta corte o STJ. Questões relativas à legislação trabalhista, a CLT, tem como última instância o TST. Realmente, só questões constitucionais chegam ao STF. É a nossa corte constitucional. Nem todos os países têm cortes constitucionais. O Brasil tem. Então, o STF cuida apenas de assuntos constitucionais. O Brasil segue o modelo dos Estados Unidos, né, de uma corte constitucional. O STF trata apenas de temas constitucionais. Tudo isso junto, eu contabilizei um dia, soma 97 tribunais no Brasil. 97 tribunais, turma. Pensem bem. E nem estamos falando de fóruns, né? Estamos falando de tribunais, de órgãos colegiados, com um aparato de juízes, com todos os funcionários que vêm com isso. É enorme, enorme o nosso judiciário, é inchado. Para fins de comparação, os Estados Unidos, que são um país mais populoso que o nosso, tem 51 tribunais. Pensem bem, 51. Um por estado, são 50 estados, e a Suprema Corte. E só. Né? Nos Estados Unidos existem 51 tribunais. No Brasil são 97 tribunais, 97 órgãos colegiados. É caríssimo. Caríssimo, como vocês podem imaginar. É praticamente o dobro dos Estados Unidos. Parem e pensem. Algumas especificidades da justiça militar. Então vejam, ali, né, quando é uma questão envolvendo sejam militares da União e dos estados, sejam PMs e bombeiros, são juízes militares e conselhos de justiça que julgam. Para se recorrer, se for militar da União, o segundo grau é direto lá no STM, tá? Em se tratando de militar da União, o segundo grau é STM. Então, dali se recorre ao STM direto em Brasília. Se forem militares dos estados, ou seja, bombeiros e PMs, o segundo grau de jurisdição passa a ser o TJ. Por isso que tem esse traço estranho, né? Então, em se tratando de militares dos estados, o segundo grau de jurisdição é do TJ. Sendo que alguns estados têm um Tribunal da Justiça Militar próprio. Deixa eu me lembrar, deixa eu ver se tá aí. Ah, tá aí, ó. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são os 3 estados com maior contingente de militares dos estados, né? Tem um Tribunal da Justiça Militar próprio. Então, esses 3 estados criaram, cada um TJM, um Tribunal da Justiça Militar. E só esses 3 estados têm TJM. O Paraná não tem TJM, o Santa Catarina, Bahia, tá? Só esses 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, em se tratando de um PM, por exemplo, que tem uma sentença ali, digamos, condenatória no primeiro grau, ele não vai recorrer no STM, ele vai recorrer no TJ. Se for aqui no Paraná, ele vai recorrer no TJ. Se for em São Paulo, ele vai recorrer no TJM. E depois disso pode subir para o STJ e eventualmente para o STF. Enquanto que os militares da União recorrem direto ali ao STM como órgão de segundo grau. E é isso com relação ao organograma do Poder Judiciário no Brasil. Enfim, isso é uma síntese, tá, gente? Vocês vão estudar isso melhor lá em Direito Constitucional 2. Vocês vão se dedicar bastante a isso. Tá? Aqui é só uma síntese, uma apresentação, uma introdução, elementos incipientes desse tema para que vocês tenham uma ideia geral. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida, turma? Enfim, eu acho importante vocês terem uma ideia geral do
da estrutura do Poder Judiciário, porque é uma dúvida que se costuma ter, né, no começo da faculdade, que só vai ser sanada mais à frente. E aqui alguns detalhes sobre esses tribunais, né, que eu não vou aprofundar, vou só mencionar, porque, repito, isso é objeto de estudo de Direito Constitucional 2. Então, o STF tem 11 ministros, os juízes do STF e dos tribunais superiores são chamados de ministros. Então, ele tem 11 ministros, os ministros passam por sabatina no Senado e são nomeados pelo presidente. Devem ter idade entre 35 e 65 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Esses são os únicos requisitos. Vejam que formalmente não é preciso ser formado em direito para ser ministro do Supremo, né? Para os demais, sim, tem que ser formado em direito. Para o STF, em tese, não. No STJ, são 33 ministros, também com aprovação pelo Senado e aprovação pelo presidente. E esses 33 vêm de 3 lugares, né? 11 vêm dos TRFs, 11 vêm dos TJs e 11 vêm do Ministério Público e da Advocacia. É o terço, nesse caso, o terço constitucional. Então, advogados e promotores podem virar magistrados do STJ. No TST, são 27 ministros, também aprovação pelo Senado e aprovação pelo presidente. E lá existe o quinto constitucional, quer dizer, 1/5 dos juízes devem vir da advocacia ou do Ministério Público. Tá? A figura do quinto constitucional vocês vão estudar. Vários tribunais adotam o quinto constitucional. O TSE tem 7 ministros, dos quais 3 são do Supremo, 2 do STJ, 2 por nomeação do presidente, 6 dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF. E o STM é composto por 15 ministros, também com aprovação pelo Senado e nomeação pelo presidente, dos quais 10 são militares, 3 da Marinha, 4 do Exército e 3 da Aeronáutica, e 5 são civis. Os TRFs têm 5 regiões e têm o quinto constitucional. Os TJs são 30 tribunais, incluindo os 3 tribunais da Justiça Militar, e também tem o quinto constitucional. Só que nesse caso, o quinto constitucional é estabelecido pelo governador. Então, 1/5 dos desembargadores do Paraná vem da advocacia ou do Ministério Público nomeados pelo governador. Tá? Agora, já lá nos TRFs e nos tribunais superiores, quando tem quinto constitucional, é o presidente que nomeia. Os TRTs são 24 regiões e também tem o quinto constitucional. E os TRS têm 27 regiões e não tem quinto constitucional. A Justiça Militar da União trata das Forças Armadas e dos estados, que são os bombeiros e policiais militares. Isso eu já falei. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul tem cada um tribunal da Justiça Militar próprio. São 91 tribunais. Eu falei 97? Me equivoquei. 91 tribunais ao todo no Brasil. Os Estados Unidos, para fim de comparação, tem 51. Aí os TRFs. A primeira região, que fica em Brasília, é enorme, né? Todos os estados do Norte, boa parte do Centro-Oeste, boa parte do Nordeste, todos eles são atendidos em Brasília, primeira região. Segunda região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O TRF3, a terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A quarta região, que é a nossa aqui no Paraná, envolve Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a sede fica em Porto Alegre. Esqueci de falar que da terceira região a sede fica em São Paulo, e da segunda região a sede fica na cidade do Rio de Janeiro. E da quinta região envolve os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e a sede dele é em Recife. E existe uma emenda constitucional, uma PEC tramitando, que propõe reorganizar os TRFs, né? Aqui destaco o TRF do Paraná, que seria o da sexta região. A proposta é que ele tenha sede em Curitiba e engloba os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. É uma proposta, né?
E aí as outras organizações. Mas, enfim, isso é PEC. Ainda está longe de se materializar. Os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho. Aí tem as regiões. Notem São Paulo. São Paulo tem 2, né, da segunda região, que atende a Baixada Santista, e da 15ª região, que é São Paulo, que é a capital, e o interior. Onde mais? Da 14ª região, junta Acre e Rondônia, 2 estados, 2 em 1. Deixa eu ver onde mais que tem, não me lembro mais. O da 10ª, junta o Distrito Federal e Tocantins, que nem tem contiguidade geográfica, mas é uma particularidade. Eu acho que tinha mais um. Sim, o da 11ª região. Roraima e Amazonas, integrados na 11ª região. E é isso a organização dos TRTs. E os TRS, os Tribunais Regionais Eleitorais, são por estado. Né? As regiões são as dos estados. O STF, já falei, é a Corte Constitucional do país. Seu objetivo é guardar a Constituição. É composto por 11 ministros brasileiros natos, entre 35 e 65 anos, notável saber jurídico, reputação ilibada, escolha pelo presidente sabatina pelo Senado. A súmula vinculante é o mecanismo pelo qual o STF pacifica certa interpretação jurisprudencial, obrigando outros juízes e tribunais. A súmula vinculante é uma exceção. A regra é que o juiz tenha independência, autonomia para decidir sobre uma determinada ação. A exceção fica pela súmula vinculante que vincula, que obriga os juízes a decidirem conforme já foi estabelecido pelo Supremo. E para encerrar a aula, o conteúdo e a disciplina, vamos ver aqui uma estrutura do país nesta tabela, né? Sintetizando a organização do Estado brasileiro. Peraí, deixa eu ver que tem alguns comentários. Milena, tudo certo até agora? Aline, mais alguém está tendo problema para entrar na aula pelo celular? Marcela, tenta entrar pela parte do calendário. A aula aparece lá também. Conseguiu, Aline? Você está por aí? E alguém mais além dela também teve problema? Eu estava tendo, né? Eu achei que era conexão minha. Enfim. Vamos fechar aí vendo a organização do Estado brasileiro. Então, são 3 níveis. A organização do Estado brasileiro se dá em 3 níveis. Nível federal, nível estadual e nível municipal. Em nível... Os entes agora, né? Em nível federal, o ente é a União. E a União também pode se descentralizar administrativamente pelos territórios, embora hoje não haja nenhum território. Em nível estadual, nós temos os estados federados, são 26 estados federados, e o Distrito Federal, que está em nível estadual. E em nível municipal, os entes são os municípios, 5.700 tantos municípios. A lei maior em nível federal é a Constituição Federal, a qual as demais e toda a legislação estão subordinadas. Nos estados, nós temos as constituições estaduais, cada estado tem a sua própria constituição. Os municípios têm a lei orgânica e o Distrito Federal também tem uma lei orgânica que estrutura a sua organização. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem quer participação aí? Como se chama o chefe do Poder Executivo Federal no Brasil, turma? Presidente. Justamente. A Aline informa que conseguiu. Então nós temos o presidente, é o chefe do Poder Executivo em nível federal. Como se chama o chefe do Poder Executivo em nível estadual? Governador? Governador. Podem digitar no chat também. Como se chama o chefe do Poder Executivo no Distrito Federal? Governador também, acredito.
Quase isso. Quase isso. É governador distrital. No caso desse, deve falar nome e sobrenome. Por quê? Porque ele não tem os mesmos poderes que os governadores. Ele acumula poderes de governador e poderes do chefe do Poder Executivo em nível municipal. Como se chama o chefe do Poder Executivo municipal? Que é o próximo quadradinho, turma. Prefeito? Exato, prefeito. Então, o governador distrital tem poderes de governador e poderes de prefeito. Tudo que a Constituição diz que os prefeitos e os governadores podem fazer, o governador distrital pode. Por que isso? Porque no Distrito Federal não existem municípios. No Distrito Federal existe apenas um nível de organização local, que é o Distrito Federal, e o governador distrital é o representante do Executivo. Agora vamos ao Legislativo. Então eu quero o nome da casa, o nome dos cargos. Como se chamam as casas do Poder Legislativo em nível federal no Brasil? Foi objeto de seminário, inclusive, hoje. Câmara dos Deputados e Senado? Câmara dos Deputados e Senado o quê? E fala nome e Federal. sobrenome. Senado Federal, justamente. Nome e sobrenome, Gabriel. Câmara dos Deputados e Senado Federal. As duas casas juntas, como se chamam? Congresso Nacional. Exato. Então, nós temos o Congresso Nacional, que é aquele edifício com dois prédios e duas cumbucas, né? Projeto do Oscar Niemeyer, lá em Brasília. À esquerda fica a Câmara dos Deputados, à direita fica o Senado Federal. À esquerda, com a cumbuca voltada para baixo, né, temas mais terrenos, a Câmara dos Deputados. Para cima, à direita, a cumbuca virada para cima, voltada para o céu, seria o Senado Federal, que representa temas maiores, né? Então, casa baixa e casa alta. Como se chamam os legisladores que se reúnem na Câmara dos Deputados? Nome e sobrenome, turma. Como se chamam os legisladores? Deputado federal, justamente. E como se chamam os legisladores que ficam no Senado Federal? Senador? Exato, senadores. Então, nós temos o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais e o Senado tem 81 senadores. Lembrando que na Câmara dos Deputados, a proporção se dá conforme a população de cada estado, porque os deputados são representantes do povo dos estados, enquanto os senadores são representantes dos estados. Né? Deputado representa o povo dos estados, senador representa o estado. E a Constituição tem uma fórmula que estabelece o máximo e o mínimo, um teto e um piso para isso. O máximo são 70 deputados, o mínimo são 8 deputados. O estado mais populoso, São Paulo, tem direito a 70 deputados. O estado menos populoso, Roraima, tem direito a 8 deputados. E aí a gente tem um cálculo que leva em consideração a população de cada estado e há uma flutuação entre esses dois números para cada estado. O Paraná, por exemplo, tem direito a 30 deputados federais dentro desses limites, né? E o Senado, então, contém representantes dos estados. É uma representação paritária. É a mesma quantidade de senadores por estado. E estabeleceu-se desde a Constituição de 1891 que são 3 deputados, 3 senadores por estado. Tá? 3 senadores por estado. Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos são 2 senadores. No Brasil são 3. Isso gera um desequilíbrio, porque a renovação se dá à base de 2/3 e 1/3 a cada 4 anos, como eu já expliquei para vocês em outra aula.
Então, no Senado, a representação é paritária. Três senadores por unidade da federação. 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal. E a Câmara dos Deputados tem representação proporcional. Proporcional à população dos estados. Então, Câmara, representação proporcional. Senado, representação paritária. Em nível estadual, como se chamam os legisladores em nível estadual, turma? É deputado estadual? Deputado estadual. E onde se reúnem os deputados estaduais? Como é o nome da casa? Assembleia Legislativa? Exato. Então, a Assembleia Legislativa é onde se reúnem os deputados estaduais e a Assembleia Legislativa fica na capital. No caso do Paraná, fica em Curitiba. E lá se reúnem os deputados estaduais. E o número de deputados estaduais por estado é proporcional ao número dos deputados federais daquele estado. Então, há também um cálculo que define quantos serão os deputados estaduais. Em nível distrital, como se chama a casa em nível distrital? Deixa eu pular o Distrito Federal. Vamos lá para o nível municipal. Como se chamam os legisladores municipais? Vereadores. Vereadores. São os vereadores. E como se chama a casa onde se reúnem os vereadores? Câmara Municipal. Exato, Câmara Municipal. Muita gente fala Câmara dos Vereadores, mas está errado. O nome é Câmara Municipal, tá? Na Câmara Municipal do município se reúnem os vereadores. O único lugar do país onde não há vereadores é no Distrito Federal. Tá? Porque no Distrito Federal, os legisladores locais acumulam funções de vereadores e de deputados estaduais. Então, quando que foi? Esse 2020, ano passado, tivemos eleições municipais, onde se elegeram prefeitos e vereadores, só não houve essas eleições no Distrito Federal. Tá? O país inteiro teve eleições, menos o Distrito Federal. Muita gente que mora no Distrito Federal foi para lá de outros estados, então muitas vezes eles preferem não transferir o título de eleitor. É um fenômeno lá, né? Pois bem, agora o Distrito Federal. Como se chamam os legisladores estaduais? Alguém tem alguma ideia? Os legisladores locais, né, em nível estadual. Os legisladores locais são chamados de deputados distritais. E a casa em que eles se reúnem? Aí é completo. Chama-se Câmara Legislativa. Câmara Legislativa. Então, deixa eu preencher aqui. Ó. Na Câmara Legislativa se reúnem os deputados distritais e nas câmaras municipais reúnem-se os vereadores. Então, para lembrar o nome da casa do Distrito Federal, eu uso o seguinte método mnemônico. Eu misturo o nome da casa estadual com a casa municipal. No estado nós temos Assembleia Legislativa, no município nós temos Câmara Municipal. Junta os dois, mescla os dois. Assembleia Municipal não dá certo, então tem que ser outro, Câmara Legislativa. Então eu sempre faço isso nessa pequena operação mental para lembrar o nome da casa do Distrito Federal, que é a Câmara Legislativa. E os deputados distritais, como eu dizia, têm funções, as mesmas funções dos deputados estaduais e dos vereadores, segundo a Constituição. Porque lá não existem vereadores, né? Lá, para ser mais estrito, lá não existem municípios. No Distrito Federal não existem municípios. Os municípios, o território do Distrito Federal é íntegro e o governo distrital governa diretamente todo o território. Todos os assuntos locais e regionais são geridos pelo governo distrital. Eu achei que eu tinha colocado alguns elementos, mas não. Acabou aí. Eu achei que eu tinha colocado algumas imagens de Brasília. Eu já tinha colocado em outra aula. Mas, enfim, era a imagem do Congresso Nacional, do
o mapa do Distrito Federal com as cidades satélites. As cidades satélites não são municípios, são subdivisões administrativas do governo do Distrito Federal. Como em São Paulo, capital, existem as chamadas subprefeituras. Os subprefeitos são nomeados pelo prefeito, né? Eles não são eleitos, né? São nomeados ad nutum pelo prefeito e ajudam a administrar a cidade, que é muito grande e muito populosa. O Distrito Federal tem uma fórmula parecida com as chamadas cidades satélites. Então, representantes do governador distrital ficam localmente, mas eles não são eleitos diretamente pelo povo. Tá? As cidades satélites não têm autonomia, não têm a tríplice capacidade que a Constituição atribui aos municípios. E é isso, turma. E com isso encerramos o conteúdo, encerramos o bimestre, encerramos a disciplina. Dúvidas enquanto eu preparo a chamada? Só para confirmar, professor, o Distrito Federal, a eleição é junto com os governadores, né? Exato. Na eleição de 2022, ano que vem, vai haver eleições no Distrito Federal junto com a eleição para governador. Exato. Mais alguma dúvida? Frequência, vamos lá, chamada. Abraão. Presente. Ágata. Alessandra. Aline. Presente. Amanda. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Ana Cristina. Presente. Ana Garcia Terra. Presente. Beatriz. Bianca. Presente. Bruna. Presente. Daniele. Camila, perdão. Camila. Daniele. Henrique. Eric. Presente. Felipe. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Presente. João Calil. Presente. Letícia. Letícia, que apresentou o seminário. Luiz. Presente. Marcela. Presente. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Mariane. Presente. Milena. Presente. Najibe. Presente. Natália. Presente. Otávio. Pamela. Presente. Paulo. Raíssa. Presente. Robson. Presente. Yasmin. Ives. Ives. Apresentou o seminário também. Oi, prof, meu microfone travou, eu tô presente. Amanda. Ok, Amanda. É verdade. Ok. Mais ninguém no chat, né? Tudo bem, turma. Encerramos Professor, aqui, então. perdão, presente. Ives, tá bom. É isso, né? Então tá. Semana que vem prova.
estritamente os tópicos do segundo bimestre, Hannah Arendt, sistemas eleitorais e partidários, organização do Estado brasileiro. Então, prova semana que vem, sem segredo, é isso aí. Bom fim de semana, turma, estudem, até semana que vem. Valeu, professor. Muito obrigado, professor, para ti também. Valeu, professor.